usá-lo como tem usado o instrumento, Senhor Deus, nesta terra, para abençoar os povos que aqui estão, Pai amado, as famílias que aqui estão, Pai, que a Tua presença, Deus, que ela continue, ó Deus, fluindo em nossos corações. Faça conforme o Teu querer e a Tua vontade. Espírito Santo, fique à vontade entre nós. Assim nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Pode se assentar. É muito bom, prazer, privilégio estar com os irmãos, conhecendo mais essa linda parte da família de Jesus. Eu fui apresentado, eu sou da Igreja Evangélica Reviver em Cristo, pela freguesia. Eu acredito que no ano passado esteve aqui ministrando o meu querido amigo Danilo, estava aqui pregando com os irmãos, e a glória a Deus, estávamos aqui nesse dia. Eu quero até pedir desculpas aos irmãos por não estar acompanhado aqui da minha esposa, mas ela está com aquela gripe desde quarta-feira, com febre, lutando contra. Melhorou um pouquinho na sexta. Ontem nós tivemos uma atividade das 4 às 8, 9 horas da noite na nossa igreja. Eu sou responsável pelo Ministério de Ensino, e ontem tivemos um estudo sobre escatologia bíblica, praticamente todo esse período, e aí visitamos ali quase 200 pessoas na igreja, e ela é responsável por várias atividades ali dentro do ministério, e ficou muito exposta, né? Muito frio, né? Muito sereno. E hoje acordou com febre. Meu Deus, olha pela minha esposa, viu? Está lá se recuperando, debaixo das cobertas, cheio de remédio. Mas Deus é bom, né? Aqui estamos com os irmãos. Esse ano, se Deus nos permitir, faremos 31 anos de casado, da glória do Senhor. Tenho 2 filhos, 2 meninos, o mais velho está para se casar, glória a Deus. O Pedro está, semana que vem, vai completar 28 anos de idade. Mais novo, o Gabriel está com 25 anos, os dois trabalhando, presença de Deus. Eu louvo ao Senhor porque eu posso falar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aproveitando, irmãos, gostaria de convidá-los para abrirem suas Bíblias no tema, o texto que os irmãos escolheram como tema desses 2 dias de conferência. Encontra-se no livro de Josué, capítulo de número 24. Eu vou ler 2 versículos, o versículo 14 e o versículo 15. E logo em seguida eu vou pedir aos irmãos também para abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos. Eu gostaria de ler 2 versículos do Salmo 127. Gostaria de fazer uma ponte entre os 2 textos e falar para os irmãos sobre alguns elementos da nossa base familiar. Josué capítulo 24, os versículos 14 e 15, diz assim a Sagrada Escritura: agora, portanto, temei ao Senhor e servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis: se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Salmo 127. Salmo 127. Apenas os versículos 1 e 2. Um texto bem conhecido, mas eu gostaria de trazer nessa reflexão inicial para que a gente possa já estar pensando nesses 2 textos da Bíblia. Salmo 127, versículo 1 e versículo 2 diz assim: é certo que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Em vão é para nós levantar cedo, repousar tarde, comer um pouco de tristeza, pois assim Ele dá ao seu amado o sono. Amém? Meus queridos, o texto que nós lemos inicialmente, o livro de Josué,
final da conquista de Canaã. Os irmãos conhecem muito bem essa história. Moisés passa o bastão para Josué e ele é responsável por conquistar a terra. Nunca se esqueça de uma verdade bíblica e universal: nada cai do céu de graça. A única coisa que Deus nos dá de graça é a salvação. O resto é conquistado. O povo de Israel recebeu de Deus a promessa da terra, mas eles tiveram que conquistar. E no final dessa conquista, nós estamos no capítulo 23, desde o capítulo 22, quando Josué está dividindo a terra pelas tribos. 3 tribos e meia haviam recebido suas herdades antes deles entrarem em Canaã, antes de atravessarem o Rio Jordão. A tribo de Rúben, a tribo de Gad e a tribo de Manassés, elas já tinham as suas herdades, mas as outras foram divididas a partir do capítulo 22. E no capítulo 24, o último capítulo do livro, ele reúne todo o povo na cidade de Siquém e ele faz uma renovação de aliança. A primeira aliança que Deus fez através de Josué foi quando eles passaram o Jordão até Enxuto. Eles pegaram 12 pedras do rio, que estava seco, levaram até a cidade de Gilgal, e nessa cidade eles levantaram um altar ao Senhor, um monumento ao Senhor, e ali eles fizeram uma aliança a Deus. Da mesma forma que aconteceu no deserto ali, o povo, aqueles que não haviam sido circuncidados no deserto, foram circuncidados, porque era a forma visível, palpável, material de dizer: nós vamos servir ao Senhor. Tiveram todo o período de conquista da terra de Canaã, toda a região da Palestina, e no final do livro ele renova a aliança. E essa renovação da aliança, ele fala para o povo: olha, não sei qual é o desejo de vocês, qual é a escolha de vocês, qual é a decisão de vocês, mas eu e a minha casa, nós já decidimos, nós já escolhemos, nós vamos servir ao Senhor. Não vamos servir aos deuses do Egito, não vamos servir a outros senhores, nós vamos servir ao único e poderoso Deus, nós e nossas famílias. Aleluia. E quando a gente fala dos salmos, nós estamos diante de um salmo muito especial na Bíblia Sagrada. O Salmo 127, ele faz parte de um grupo de 15 salmos. São chamados os cânticos dos degraus. Talvez na sua Bíblia você encontre ali no título Cântico dos Degraus, Cântico da Peregrinação, Cântico da Romagem. Começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Esses 15 salmos, eles foram escritos para retratar a caminhada que as famílias faziam de suas casas a Jerusalém, ao Templo de Jerusalém, para participarem das festas em Israel. Haviam 3 festas, basicamente 3 festas, aonde havia toda essa movimentação das famílias, que elas saíam das suas casas e iam até Jerusalém, levar o sacrifício, levar a sua gratidão ao Senhor pelo tempo que Deus havia dado a Israel, pela forma como Deus tinha tratado a nação de Israel. Isso acontecia basicamente nas festas da Páscoa, na festa de Pentecostes e na festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. Inclusive, uma dessas festas foi o momento em que Jesus estava com os doutores da lei, quando ele tinha 12 anos de idade. É interessante que eles vinham do norte, vinham de Nazaré até Jerusalém, que ficava ao sul. Vocês percebem, o texto vai dizer isso para a gente,
que na volta, só 3 dias depois de viagem, eles perceberam que Jesus não estava entre eles. Por quê? Porque a família toda vinha. E a família extensa, não era só o pai, a mãe, os filhos, eram os tios, os sobrinhos, os avós, os primos, era aquela turma toda que vinha sacrificar o Senhor. E os Salmos 120 a 134 vão marcar essa caminhada do povo até Jerusalém. É por isso que o Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para os montes, porque eles estão olhando adiante. O Senhor guardará a tua vida, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Porque eles estão saindo de casa e vão até Jerusalém, depois retornarão, e o Senhor guardará. O Salmo 122 começa dizendo o que, irmãos? Alegrei-me quando me disseram: vamos aonde? A casa do Senhor. Estamos todos caminhando para a casa do Senhor em Jerusalém. No Salmo 125, eles estão chegando perto e eles olham os montes em volta de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela é cercada por uma cordilheira chamada Sião, aonde tem o Monte Moriá, aonde tem o Monte das Oliveiras, e um pouco mais afastado, o Monte Gólgota, onde Jesus foi crucificado. E quando eles estão olhando aquelas montanhas, o salmista escreve: assim como os montes estão à volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Quando eles adentram a cidade de Jerusalém, é o Salmo 126. Porque quando eles entram, eles se lembram: nós estávamos como os que sonham, porque éramos cativos, mas agora estamos chegando, trazendo os nossos molhos, chorando e andando com alegria. Aleluia! Aleluia! O famoso Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é exatamente o momento que as famílias dão as suas mãos e sobem as escadas do templo, pai, mãe e filhos, por casa, e eles sobem cantando. Isso acontece em Israel até hoje, cantando e dizendo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem comigo, é como óleo precioso que dessa barba as vestes de Arão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Aleluia. O Salmo 134, que fecha esse número, esses 15 salmos, eles estão dentro do templo, levantando mãos limpas e apresentando o coração puro diante do teu santuário, Senhor. Aleluia. Coisa linda, né? A Bíblia Sagrada, como que nos apresenta essa beleza do movimento das famílias à casa do Senhor. E é por isso que os famosos salmos da família, Salmo 127, Salmo 128, não poderiam estar em outro lugar da Bíblia a não ser no Cântico dos Degraus. E o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar a tua família, em vão vigia essa terra. Não adianta trabalhar tanto, não adianta ganhar tanto dinheiro, não adianta fazer casas e palácios, se o Senhor não está presente na família. Pois o texto diz: Ele dá aos seus filhos enquanto dormem. Aleluia! Aleluia! Eu gostaria de pegar esses dois textos para trazer para os irmãos 4 elementos, 4 bases de uma família forte, trazendo a história do início da nação de Israel, quando começa a se estabelecer como nação, como povo dentro da Palestina, e depois de um Israel já estabelecido, já forte,
vigoroso entre as nações, o reinado de Davi, como deve ser a nossa permanência dentro dessas bases. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer aos irmãos o texto de Josué, no capítulo 24, o versículo 14 e versículo 15, dizendo que a primeira base é uma escolha e decisão tomada dentro da família. Josué, ele estava diante de um povo muito diferente. Não era um povo no sentido homogêneo, mesmas casas. Não, apesar de ser o povo de Israel, eram subdivididos em 12 tribos. E cada tribo tinha as suas preferências. Isso fica muito perceptível na disputa de terras entre algumas tribos, a partir do capítulo 18 de Josué. E quer determinar, dizer, o próprio Caleb, não, eu quero essa terra, a terra de Edom. Percebam, cada um está puxando a sardinha para a sua brasa. E ele está diante dessa diversidade de pensamentos. E ele se coloca diante do povo e diz, olha, nós chegamos até aqui porque o Senhor nos trouxe, a mão do Senhor poderosa nos deu a vitória contra os nossos inimigos. Ele vai relembrando a saída do povo de Israel do Egito, os milagres com Moisés, vai relembrando a travessia no Jordão, as vitórias contra Jericó e as demais cidades. E ele diz, não adianta nada se agora nós voltarmos para trás. Temei ao Senhor com sinceridade, porque os deuses das nações estão ao nosso redor. Põe de lado esses deuses, porque chegamos até aqui, mas se não permanecermos na presença, nós não vamos continuar. E eu quero começar aqui dizendo, Josué falando ao povo, eu quero começar dando o meu exemplo, porque a partir da minha família nós vamos servir o Senhor. Eu quero dizer para você, meu querido, em nome de Jesus, que você precisa tomar uma decisão dentro da sua casa. Para você ter uma família forte, você precisa de bases fortes. E a primeira base é qual é a tua escolha, qual é a tua decisão. Deus tem levantado você dentro da família, você que é pai, você que é mãe, que é esposo, que é esposa. Deus tem te levantado como liderança dentro da sua casa. Portanto, escolha servir ao Senhor junto com a sua família. Na nossa igreja, eu me aventurei alguns meses atrás, ou melhor, no ano passado, alguns meses, a dar aula para o Ministério Infantil. Eu sou professor na vida secular, sou professor de educação básica e dou aula para todo mundo, né? Eu dou aula desde a educação infantil, sou pedagogo, dou aula de educação infantil até o ensino médio. E fui me aventurar lá na EBD, né? Dando aula lá para os garotinhos, né? O pessoal da educação infantil mesmo, 5, 4, 5 anos. Gosto muito, sou apaixonado por sala de aula. E a gente tem a escola dominical às 9 horas na nossa igreja. E às 10h15 da manhã nós começamos o nosso culto. E a EBD funciona de 9 até as 11h30, quando termina o culto da manhã. Todo esse período. Então os professores da manhã têm que elaborar muitas atividades com as crianças, porque vão ficar mais de 2 horas
com as crianças, em torno de 2 horas e meia, às vezes o culto estende um pouquinho, vai até perto do meio-dia, mas a gente só vem dar lanchinho com as crianças, a gente faz atividade, é culto, é música, é muito legal. E eu percebi que havia uma quantidade muito grande de crianças que só vinham para o culto. Às vezes a gente começava às 9 horas e na turma tinham 2 alunos, 3 alunos, uma turma de 13 matriculados, de 15 matriculados. E quando chegava às 10h15, chegava o restante da galera. E a gente que é professor, você tem que já elaborar, porque o menino das 9 horas já está com um trabalhinho. Aí chega o outro das 10h15 e quer o trabalhinho do coleguinha. E a gente tem que se virar com isso aí, porque não é justo deixar o outro sem o trabalhinho. Irmão, um dia eu fui pregar, dentro dessa situação toda. E aqui eu vou, aqui eu pego leve, né? Estou conhecendo os irmãos hoje, mas na minha igreja eu pego pesadíssimo. É muito pesado. E aí eu falei, gente, quem tem filho aqui na igreja? Domingo de manhã, igreja cheia. Quem tem filho na igreja aqui? Aí daí começou a levar, então a minha palavra para você, segura aí. Por que você não traz o seu filho às 9 horas da manhã? Porque ele está dormindo. E ele dorme porque ele, uma semana intensa. Vejo lá os meninos chegando às 10:07 no colégio, bando de zumbi, é zumbizinho mesmo, 7 horas da manhã, um frio desse. Aí imagina, mas tem que estar lá. Aí o garoto está com muito sono, vamos deixar dormir mais um pouquinho. Você está entendendo qual é a decisão de servir ao Senhor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor às 9 horas da manhã, meu bebê. Aleluia! Você entendeu a decisão? É uma decisão que você tem que tomar. Aleluia! Eu vou acordar o garoto, eu vou preparar a mochilinha dele, o lanchinho, que tem as crianças que gostam de comer. Então eu vou reforçar esse lanchinho, porque eu vou levar ele cedinho para a igreja, porque eu tomei uma decisão. A minha prioridade não é o sono, não é a cama, não é o bem-estar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque decidimos. Qual é a tua decisão? Toda decisão, ela vai exigir perda. Esqueça disso. Você que está se preparando para as provas, né? Acho que hoje foi o concurso do Enem, né? Acho que foi uma prova hoje, teve uma prova, vai ter uma prova desses dias aí. Foi só, né? Foi só. Foi uma prova. Você que está estudando para um concurso, está estudando para o Enem, está estudando para uma prova militar, você sabe o que é isso? Você deixa de sair, você deixa de passear, porque você tem que fazer sacrifícios, porque você escolheu. Quando a turma está lá, todo mundo se divertindo, todo mundo saindo, todo mundo passeando, cadê você? Estou estudando, e tem que estudar mesmo, tá? Porque cada dia o funil está mais apertado. Tu tem que estudar mesmo, ralar. Eu falo com o professor. Você não perdeu alguma coisa? Mas porque lá na frente você vai ganhar uma profissão. Você vai melhorar o teu nível de vida. Porque a gente que não canta bem e não joga futebol não tem que vencer pelo estudo. Bom, se tu é jogador de futebol, não vai. Deus te abençoe, vai lá, vai na carreira. Né? Você canta bem e um vozeirão, pô, vai ganhar dinheiro para tua voz. Mas se não é, filho, tem que ser estudando, tá? E quando você estuda, você abre mão da coisa. Porque você toma uma decisão. Quando mais servimos ao Senhor, quando mais decidimos servir ao Senhor, nós vamos abrir mão dos nossos interesses para que o nome dele seja glorificado. Tome a decisão de levantar dentro da sua casa um altar ao Senhor. A escolha
deve ser de fazer da tua casa uma igreja viva e poderosa. Aleluia! Você acha que a igreja é só aqui nesse templo, entre as quatro paredes? Você está tomando a decisão errada, porque a nossa igreja começa na nossa casa, pois antes de haver um templo, havia uma família. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, não negligencie o culto doméstico. Não sei se você conhece isso. Talvez os mais novos nem saibam direito que significa esse negócio. Mas eu fui acostumado a culto doméstico. Permitam um minuto, falando um pouquinho da minha história. Eu nasci num lar cristão. Esse ano eu completarei 56 anos de idade. E desde a minha mais terna infância estive na casa do Senhor. E a minha mãe foi uma das mulheres mais disciplinadas que eu já vi na minha vida. Aquela disciplinada. E a minha mãe, ela fazia culto doméstico com a gente em casa. E nós todo dia. Só o dia culto, sábado e domingo. Segunda a sexta era culto em casa. E de segunda a sexta, porque de sábado e domingo era na casa do Senhor, era na igreja. E a gente tinha o hino da semana. E até hoje, irmãos, eu sei, talvez uns 100, não exagero não, entre 80 a 100 hinos da harpa cristã de cor. Porque é o hino da semana, irmão, é a lavagem cerebral. Eu cantava o hino a semana inteira. Até hoje eu tenho decorado muitos hinos da harpa. Família de Bleia. E minha mãe, ela começou a fazer reforço de leitura quando eu comecei a dar meus primeiros passos na leitura na escola, dentro da Bíblia. E aí eu lembro como fosse hoje, porque me marcou muito. Eu chegava em casa, almoçava, estava pela manhã, logo depois do almoço, tinha essa de tirar cochilo, não. Já ia fazer o dever de casa, e minha mãe ali. E aí depois a gente tinha um momento de reforço de leitura na Bíblia. Abria a Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, a versão mais arcaica, com aquelas palavras mais difíceis. Tinha essa biblinha de criança, com nada disso, naquela época. E eu, Gênesis 1 e 1, princípio, criou Deus, tinha que ler em voz alta. E aí, como eu já estava cansado dos exercícios do colégio, eu tentava fugir da leitura. 7 anos de idade. 7 anos de idade. E eu tentava fugir da leitura. E por causa dessas fugas minhas, ela instituiu lá em casa o chinelo da unção. Você está rindo, achando que esse chinelinho que você usa hoje, essa havaianinha, né? Ela é tamanco de madeira. Eu não sei se alguém conhece o tamanco de madeira. É um tamanco, irmão, de madeira, com aquela lista branca em cima. Meu Deus, eu me lembro disso. E ela batia na mão que ardia, morsa. E ela, abre a mão. Abre a mão. Abre e espalma, se tirar vai ser pior. Mamãe, se fosse hoje ela estava no conceito tutelar, né? E assim, irmão, na glória de Deus, graças ao Senhor, a mamãe e ao chinelo da unção, em 2 anos eu li a Bíblia toda pela primeira vez. Com 9 anos de idade, eu já havia lido a Bíblia toda, porque a minha mãe decidiu que ela e sua casa serviriam ao Senhor. Aleluia! Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? O nível da escolha. O nível da escolha do Senhor. Sou formado em História pela Universidade Federal Fluminense. Quando eu entrei na universidade, eu fiz pela manhã. Nós tínhamos um grupo de vários cristãos na nossa igreja. Felizmente só sobraram 4 cristãos, 3 cristãos evangélicos e 2 católicos, porque o restante se perdeu na universidade.
Presta atenção, jovem. Você que está estudando, você vai ser lançado na cova dos leões. Porque se você acha que aquilo é doutrinação marxista, é muito pior. Eu falo como professor de história. É muito pior. Mas é na cova dos leões que o Senhor envia o seu anjo e dá vitória para o seu povo. Eu fico impressionado, porque nos Estados Unidos, aqui nós não temos muito essa comparação por causa da quantidade, mas nos Estados Unidos, os muçulmanos, adoradores de Alá, leitores do Alcorão, eles vão para a universidade e saem muçulmanos. Os cristãos vão para as universidades e voltam ateus. Por que isso? Porque está faltando eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus possa estar falando no teu coração, pai, mãe. Você que é filho, você que é pai de filhos pequenos, comece agora. Eu dei muito trabalho na minha adolescência. Mas aos 17 anos eu retornei para os caminhos do Senhor. E as lições que eu aprendi com a minha doce mãezinha, que já dorme há alguns anos no Senhor, eu levo para a minha vida toda. E apesar do chinelo da nossa, eu adquiri um amor pela palavra de Deus. E até hoje eu tenho lido e me dedicado a esse livro, porque lá na minha família foi tomada uma decisão. Estou empolgado, mas eu vou correr porque a hora não ajuda a gente. Segundo lugar, segunda base, a primeira escolha que você faz. A segunda base, ela está no versículo 15 e no versículo 14, principalmente no 14, quando o texto diz: agora, portanto, temer ao Senhor e servir com sinceridade. O segundo pilar, a segunda base, o segundo alicerce de uma família forte é a sinceridade. A primeira escolha que você toma, o caminho que você segue. O segundo é a sinceridade. A palavra sinceridade, ela nasce na Grécia Antiga. E na Grécia Antiga, a sinceridade, ela inicia dentro do teatro grego. O teatro grego, não sei se você já viu aquelas máscaras, uma sorrindo e outra chorando. Aquela ali são as máscaras do teatro grego, da tragédia e da comédia, que até hoje é retratada na dramaturgia mundial. Se você for analisar, olha só que interessante, as novelas da Rede Globo, elas são geralmente 3 novelas, né? E as primeiras novelas são comédia. E geralmente a novela, mais tarde, ela é tragédia, inspirada no teatro grego. Interessante, inspirada no teatro. Você nunca pode trazer a tragédia para depois trazer a comédia. Você tem que trazer a comédia para depois trazer a tragédia. O teatro grego fazia dessa forma. E qual era a maneira de mostrar o que era tragédia e o que era comédia? Através de uma máscara. Por isso a máscara sorrindo e a máscara chorando. Quando o teatro grego ele foi se desenvolvendo, e a gente está falando 400 a.C., quando ele vai se desenvolvendo, ali na época de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, esse teatro, eles começam a tirar a máscara para que através das expressões faciais dos atores pudessem identificar o que seria comédia e o que seria tragédia. E qual era a máscara? A máscara era feita de cera. E eles tiravam a máscara de cera
e representavam sincera. E por isso veio a palavra sinceridade, que significa atuar sem máscara. Falei que é devagar e eu vou devagar, irmãos, hoje, mas eu preciso falar de você. Não adianta, dentro de casa, a gente ter um comportamento diferente do que nós temos na igreja de Jesus. Eu vejo, às vezes, em gabinete, conversando com jovens, que os pais são tão educados, são tão solícitos, são tão fofinhos nos ambientes eclesiásticos da igreja, mas dentro de casa ele não me dá atenção. Dentro de casa ele me trata com indiferença e às vezes até com violência. Por quê? Porque ainda está usando máscara. Você quer base sólida dentro de casa? O mesmo pastor que prega no púlpito é aquele que senta à mesa com seus filhos. O mesmo dirigente de louvor que louva o Senhor e leva a igreja ao coração é o mesmo que está fazendo o dever com seus filhos. A mesma pessoa que está diante do público, em cima do palco, ele também está sentado à mesa dentro de casa. Porque para servir ao Senhor tem que ser com sinceridade. Foi a única característica que Deus viu em Saulo de Tarso. Porque a Bíblia Sagrada diz em Atos capítulo 9, versículo 1, que ele respirava ares de ameaça e morte. Ele era um assassino, um sanguinário. Mas Deus viu naquele homem uma coisa. Deus viu nele sinceridade. Porque o que ele fazia era de um coração sincero, achando que a seita do caminho, os seguidores de Jesus, estavam a serviço de Satanás. Por isso que ele os perseguia, os matava. Mas um dia que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, as escamas caíram dos olhos e ele viu que o Senhor Jesus é o único a ser seguido. Aleluia, aleluia. E a mesma sinceridade que ele tinha como Saulo de Tarso, ele agora possuía como Paulo, o apóstolo. Aleluia. Você não quer ter sinceridade de casa? Às vezes a gente está tão empolgado com as coisas do palco, porque isso aqui, irmãos, embevece a gente. Eu vou falar isso. O púlpito, a ribalta, as pessoas olhando para você, batendo palmo para você, batendo nos seus ombros. Que palavra, que música, como você toca. Isso vai enchendo o nosso ego e inflando a nossa carnalidade. Só que Deus não está olhando a tua performance. Deus não quer saber da tua performance. Deus quer saber da tua sinceridade. Aleluia. É por isso que o texto de 2 Coríntios, o capítulo 3, fala sobre as obras que serão provadas por Deus. E o Senhor, com seus olhos como chama de fogo, tudo aquilo que não for precioso, tudo aquilo que não for ouro, vai ser queimado como palha, como feno. E alguns, diz o texto sagrado, serão salvos
como pelo fogo, porque as suas obras foram reprovadas. Que adianta eu ter tanto aplauso, ter tanta deferência, ser tão querido pelo povo e chegar dentro de casa, meus filhos gritaram. A minha vida com a minha esposa é uma farsa, mas a gente precisa manter as aparências. Essa noite, se porventura entre nós realmente está passando por esse momento, chegou a hora de tirar a máscara. É de tirar a máscara da família, confessar, pedir perdão, retomar as primeiras obras e fazer uma nova história. Porque os nossos filhos, eles ouvem com os olhos. Os nossos filhos, eles ouvem com os olhos. O que é isso? Eles estão vendo as nossas atitudes. Você que manda teu filho ler a Bíblia, lê a Bíblia, menino. Por acaso teu filho já te flagrou lendo a Bíblia em casa algum dia? Você que manda teu filho orar, será que ele já te pegou orando? Ih, fala aqui, não posso falar não, toma cá. Eu chegava em casa, de madrugada às vezes, e onde estava minha mãe? De joelhos dobrados. E só de vê-la daquela forma, as minhas lágrimas começavam a descer. Não precisava falar nada. É isso que o Espírito Santo está exigindo. Isso é base, irmãos. É base. Eu posso ir até que horas? Não, por favor, pastor. Porque senão eu me empolgo. Do 8h05, eu posso ir até as 8h15. Posso ir, pastor? 8h20? Glória a Deus. Eu só queria assim, fechar, trazendo os irmãos agora com o Salmo 127. Salmo 127, o versículo 1, todos nós conhecemos a gente pode saltear, os chorão de ficar em casa, vão em bom trabalho, chegar do filho, os chorão, guardar a cidade, em nome de Jesus Sentinela. Mas eu gostaria de tomar apenas uma palavra como base firme, uma família sólida, que é a palavra edificação. Primeira base é a escolha, a segunda base é a sinceridade, e agora, como terceira base, eu quero falar sobre a edificação. A família, ela é um edifício, ela é uma construção, ela é um prédio que começa desde a sua fundação, vai subindo as suas paredes, colocando as lajes e depois sendo moldada dentro da sua estética. Só que a Bíblia Sagrada fala sobre dois tipos de casas. Capítulo 7 de Mateus, no versículo 24 ao 27, a Bíblia fala de uma casa construída sobre a rocha e outra casa construída sobre a areia. Se alguém passasse na rua e visse uma casa construída sobre a rocha e outra construída sobre a areia, seria possível identificar qual era qual? Ou seja, qual casa, se você vê o mesmo terreno, estão todas no mesmo terreno, só que nessa parte do terreno é terra, não tem terra, e nessa parte do terreno tem rocha. E aí você vê a casa, você vê as duas casas iguaizinhas construídas, beleza. Você consegue identificar qual é que é construída sobre a rocha, se você não conhecer o terreno? Mercadologicamente, em termos de grana no mercado, é muito melhor construir uma casa sobre a areia, porque você gasta menos, porque não vai fazer fundação, você entrega um produto mais rápido, que você não gasta tempo, e mais barato, porque você não
O grande problema, irmãos, é que quem constrói, olha só o que eu vou falar, isso é forte. Quem constrói sobre a areia e quem constrói sobre a rocha, os dois têm espírito empreendedor, ou seja, são pessoas que constroem, que fazem. Porque os dois estão construindo, só que um constrói mais rápido, um constrói mais barato, um pula etapa, mas os dois entregam o mesmo produto para quem vê. Famílias Doriane, todo mundo no Facebook, no Instagram, no TikTok, felizes e contentes. Que coisa linda! Mas não se esqueça que tanto para quem constrói sobre a rocha, como para quem constrói sobre a areia, vai vir vento. Vai vir chuva, vai chegar o dia da tempestade, e só quem tiver edificado na rocha. Aleluia. Você que está na família, você que está vivendo, você sabe muito bem o que eu estou falando. Porque com certeza o vento já soprou na tua casa. Já teve um dia que você pensou em desistir da sua família. Você pensou em chutar o balde dos seus pais. Cara, deixa esse negócio. Talvez você está pensando, chega, não vou mais esquentar a cabeça com esse garoto. Já chegou o limite. Não tem mais jeito. Nós vamos ter que abrir o casamento porque não deu mais. Talvez já chegou esse momento extremo na sua vida. Talvez só você sabe, mas ninguém sabe. Só você e sua esposa, só você e seus filhos, só você e sua família. Mas aqueles cujas casas, cujas famílias foram edificadas sobre a rocha, chegou o diamão, chegou o vento, chegou a tempestade, vieram os rios, mas vocês estão de pé. Nós temos que nos reportar em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Desde o versículo 9. É melhor serem dois do que um. Porque quando um cai, o outro levanta. Quando um é atacado, o outro defende. Quando estão com frio, se aquecem. Mas o cordão de 3 dobras não se rompe. O texto vai falando, é melhor dois do que um, é melhor dois do que um, é melhor dois do que um, e de repente ele coloca um terceiro elemento, o cordão de 3 dobras. Quem é o terceiro elemento? O Senhor Jesus, que é rocha, que segura a nossa família. Aleluia. Tem coisas que não são resolvidas com terapia de casal, não são resolvidas com psicólogo, não são resolvidas com conversa, com gabinete. Tem coisas que é só com Jesus de Nazaré. É libertação dentro da família. Em nome de Jesus, o Senhor vai edificar a tua casa. Eu falei logo no início, o Senhor vai edificar a sua igreja. Aleluia. E o texto sagrado, quando Jesus coloca isso, é uma ideia que está sendo repetida constantemente. Edificarei a minha igreja. E se antes de existir uma igreja, existia o que, irmãos? Uma. Então o Senhor está edificando a sua família também. Não consegue. Não vejo que haja alcançado, mas
deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação que é em Cristo Jesus. Talvez as coisas não estejam muito azeitadas na tua casa, mas você vai esquecer as coisas que para trás ficam. Vai fazer como a igreja de Éfeso recebeu a palavra do Senhor Jesus lá em Apocalipse 2: lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. E retoma o leme da tua família, meu querido. Porque Jesus tem que fazer parte dos processos familiares. Porque sem Ele, nada podemos fazer. A presença de Deus é que nos faz repousar, irmãos. Aleluia! Vocês se lembram de Israel quando perdeu a arca? Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 do Samuel. Eles foram guerrear contra os filisteus venceram a batalha, tomaram a arca. E aí, quando a arca foi tomada, veio um mensageiro, foi falar para Eli, o sacerdote, que os filhos dele haviam sido mortos e que a arca de Deus foi roubada. Com a notícia, ele se desequilibrou da cadeira, já era velho e era muito gordo. Deixa eu ver isso. E ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Naquele momento, a esposa de Ofni está prestes a dar a luz. Ela entra no trabalho de parto e ela gera um filho. E o nome estranhíssimo que se dá ao menino é Icabod, que significa foi-se a glória do Senhor. E a arca fica fora de Israel durante 20 anos. A arca representava a presença de Deus no meio. E durante 20 anos ela fica na casa de Abimeleque, depois na casa de Obed-Edom, até retornar com Davi para Jerusalém. Aonde está a arca na sua casa? Será que ela faz parte dos seus processos familiares? Será que na sala você tem um altar ao Senhor? Será que você tem aliança com Deus junto com a sua família? É isso, irmãos, que é edificar a casa da presença de Deus. E para encerrar, eu quero trazer o segundo texto, o segundo versículo, né? Salmo 127, aqui a gente encerra. Salmo 127, ele vai dizer para a gente, no versículo de número 2, minha versão é na King James, ele diz: em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim ele dá ao seu amado sono. Em outras versões, vai dizer que Deus, ele dá aos seus enquanto dorme. Se você colocou bases na tua família, se você fez uma escolha de servir ao Senhor, se você tem agido com sinceridade diante de Deus dentro da tua casa, se você tem colocado a presença de Deus, tem edificado a sua casa na presença do Senhor, recebe aí, homem de Deus, mulher de Deus, varão, varoa, que o quarto elemento, a quarta base é você descansar. Passou ou passa por isso. Você fez tudo certinho. Você obedeceu, você serviu, você foi sincero, você trouxe a presença. Mas em alguns momentos parece que a coisa foge do teu controle, que o negócio dá ruim. E você, Jesus, eu estou em pecado. Não está em pecado. Eu fiz tudo errado. Eu fui muito rígido, eu fui muito frouxo. É que cada um vai tomar as suas
decisões. Você não escolheu de servir ao Senhor? Mas nem sempre os nossos filhos escolhem a mesma coisa. Nem sempre aqueles que estão próximos escolhem a mesma coisa. Só que você que edificou a tua casa na rocha, você que escolheu servir ao Senhor de todo o teu coração, você que buscou sinceridade, em nome, talvez eu estou falando para você, descansa no Senhor, porque Ele está cuidando do Espírito. Glória a Jesus. Mesmo que as coisas aparentemente estejam fora do lugar, descansa no Senhor, confia no Senhor, porque a tua família é de Deus. Aleluia, aleluia. Nós servimos ao Deus que age no invisível, irmãos. Enquanto nós estamos dormindo, Ele está operando. Aleluia. Deus tem que voltar a tua casa, servir ao Senhor. Descansar em Deus significa confiar que Ele tem os melhores métodos e as melhores maneiras para agir. Você que já tentou tudo e não deu certo, descansa e deixa Deus trabalhar o jeito dele. Então, aleluia, aleluia, aleluia. Deus escolheu a tua família, meu irmão. Eu não tenho dúvida que Deus nos escolheu. Deus nos chamou, irmãos. Estávamos nas trevas, no lamaçal do pecado. Muitos de nós blasfemos, mas o Senhor nos chamou. Colocou sobre nós o seu nome. O meu povo que se chama pelo meu nome. E através da sua vida, o nome de Deus tem sido glorificado. A sua família faz parte desse propósito de Deus no seu vida. E nós vemos isso na história de Israel. Nós vamos ver isso no carcereiro de Filipos, em tantas outras passagens. Quando aqueles que lideram suas casas dizem: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo em tua casa. Mas nem sempre acontece dentro do nosso tempo, da nossa forma, da nossa maneira. Mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele está atuando na vida dos teus. Portanto, em nome de Jesus, não se desespere. Não coloque o carro na frente dos bois. Não faça nada precipitado. Descansa no Senhor. Aleluia. Você entende essa palavra de Deus para você? Aleluia. Porque Deus dá os seus enquanto Ele dorme. Você edificou a tua casa. Você tem sido sincero. Você fez a escolha certa. Então, descansa. Os pés, irmãos. Essa geração que hoje se levanta, quero profetizar para ela. Eu falo aqui aos jovens, falo aqui aos adolescentes. Vocês não vão repetir o mesmo erro da geração dos filhos de Josué. Porque quando você vai ler o texto de Juízes, que é a geração seguinte, capítulo 2, versículo 10, você encontra a seguinte expressão: e depois se levantou uma outra geração que não conheceu o Senhor, nem a obra que fizeste. E talvez hoje nós temos percebido que as novas gerações, elas têm se afastado, elas têm
rejeitado. Elas têm se afastado do propósito. Isso tem tirado o sono, tem trazido angústia. Mas em nome de Jesus, Deus tem um novo começo para nós. Aleluia. Se porventura a tua família está em turbulência, mas você crê que Deus tem o poder de restaurar as coisas, em nome de Jesus, começa a partir de agora. Aleluia. Fazer a escolha certa. Eu vou servir a Deus com a minha família, com quem quer eu vou ter um procedimento. Quantas vezes nós colocamos essas máscaras sociais dentro de um lugar, nós somos de um jeito, no outro nós somos de outro, e aí chega na casa, não. Dentro de casa você tem que ser o exemplo. Você tem que ser o exemplo da paciência. Você tem que ser o exemplo do amor, da compreensão, porque Deus está te chamando para ser bênção a partir da sua casa. E fique tranquilo, porque a casa que é edificada na rocha, o vento vem, a luta vem, mas ela não desmorona. Portanto, descansa no Senhor. Aleluia. Quero orar pelas famílias desta casa, já agradecendo aos irmãos esse convite, esse privilégio. Perdoe aí pelo horário. Tenho essa dificuldade, eu falo muito, mas é bom de estar na presença de Deus, junto com os irmãos, famílias. Eu quero orar por vocês, orar pelas famílias, pela minha família, porque, irmãos, é o que restou à sociedade, é a família. E o que restou às famílias são as famílias que temem a Deus. Hoje as famílias que mais crescem são as a família de uma pessoa só. Sabia disso? Já tem família de uma pessoa só. A segunda família que mais cresce hoje são as famílias pet. Os pais de cachorro, os pais de gato. Nós estamos vivendo a maior crise da família nuclear, que é a família de pai, mãe e filho. Mas nesse tempo de novas estruturas do anticristo, do espírito do anticristo que reina, nesse tempo, mais do que nunca, a igreja tem que reluzir a luz de Deus através das nossas famílias. Portanto, o Senhor não vai permitir que a sua família desmorone, porque ela tem sido edificada sobre a rocha. E mesmo que venham as universidades, que venham as ideologias, que venham os tempos de crise, ela vai permanecer em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por este tempo, por esta casa, porque aqui o teu nome é glorificado, a tua palavra é ministrada, porque existem famílias aos teus pés, existem jovens dedicados ao teu reino, existem pais, mães que estão edificando a sua casa sobre a rocha. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, aquilo que está, Senhor, desconjuntado, desajustado, fora do lugar. Muitas vezes nós não conseguimos resolver, Senhor, mas o teu Espírito está rompendo os fileiros dos inimigos e trazendo paz, e trazendo esperança, trazendo restauração. Em nome de Jesus. E cada um nesta noite, Senhor, possa sentir o teu bálsamo, o teu refrigério, Senhor, sabendo que tu cuida dos nossos, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Muito obrigado pelas nossas famílias. Muito obrigado, Senhor, pela minha família, Pai.